Olá, estamos juntos novamente. Começa agora o programa A Vida em Foco. Muitas são as perguntas que a vida nos faz. A doutrina espírita seguramente oferece muitas respostas. O programa de hoje fará reflexões acerca de temas do cotidiano que podem ajudar a viver melhor. Com certeza, esta é uma das grandes contribuições da doutrina espírita para você. Dar e doar são a mesma coisa? Que diferenças podem existir entre essas duas expressões? Como o Espiritismo interpreta a virtude de doar? Que tipos de doações podemos fazer aos nossos semelhantes? Doando, não estaríamos interferindo na vida das pessoas? Doar é uma expressão de valor espiritual ou meramente material? Estas e outras perguntas serão respondidas na entrevista de hoje com Marcelo Garcia Collin. Tire suas dúvidas. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, para fechar o encontro, reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Estava em um encontro de estudo e confraternização promovido por uma casa espírita e, num dado momento, nos deparamos com uma referência à figura de Judas Iscariotes. Uma das participantes se mostrou desgostosa com os frequentes ataques a esta personalidade da Boa Nova, o que também me traz desconforto. Lembrei-me de quando eu evangelizava as crianças em uma casa espírita que frequentei e sempre que chegava a época da Páscoa, eu me punha em defesa de Judas, como se ele precisasse, para tentar evitar ou ao menos diminuir a quantidade daqueles que cultivam a prática de malhar o Judas, o que é uma injustiça e sinal da barbárie que ainda carregamos dentro de nós. Falava-lhes que Judas é um espírito redimido, que depois da época de Jesus já voltou à terra e contribuiu com a seara do Mestre em atos sacrificiais. Judas nasceu em Iscariotes e era filho de Simão Iscariotes. Ele tinha um pequeno comércio em Cafarnaum. Queria levar o Evangelho ao conhecimento dos mais poderosos e apressar a sua divulgação. Pela sua própria condição de comerciante, era preocupado com a sustentabilidade do grupo dos discípulos, com os recursos financeiros, sem os quais acreditava que as obras na terra não seriam feitas. Era muito prático, tanto que fez a primeira coleta de recursos entre os discípulos e, nessa oportunidade, foi advertido por Jesus para que não sucumbisse ao peso da pequenina bolsa de moedas. Muito embora se imaginasse astuto, foi enganado pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém, que disseram aceitar Jesus como Messias e, a pretexto de implantar o Evangelho, convenceram Judas a fazer um acordo. O plano era isolar Jesus enquanto faziam uma guerra naquele intuito, para depois permitir a Jesus governar. Entretanto, a real intenção dos sacerdotes era de crucificar o Mestre. Quando Judas percebeu o seu erro, não suportou a dor e cometeu suicídio, pois amava Jesus profundamente e jamais imaginara qual seria o desfecho daquela história. Ele acreditava firmemente que Jesus era o Filho de Deus, enviado para trazer a verdade ao mundo. Acreditava tanto na superioridade moral e espiritual dele que, em sua ignorância, imaginou que o Mestre nunca se deixaria prender ou matar, descuidando de que Jesus não fugiria ao testemunho na hora grave. Contudo, após a crucificação, a primeira ação de Jesus foi ir ao encontro de Judas para que ele pudesse sentir o seu perdão. Fique agora com a entrevista com o tema A Virtude de Doar. Olá, que bom que você está conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós temos aqui hoje a presença mais uma vez de Marcelo Garcia Collin. Marcelo, seja bem-vindo também. Obrigado pela oportunidade de estar de novo com os nossos ouvintes e telespectadores. Oi, Marcelo, hoje você traz um tema dos mais importantes, a virtude
de doar. Vamos ver se doar é uma virtude. E eu já gostaria de fazer uma pergunta que é impactante, né? Você mesmo propôs essa reflexão, né? Qual é o elemento mais importante para a felicidade do homem na Terra? Se é que é possível ser feliz. É possível, sim, é possível a gente ser feliz na Terra. Talvez para a gente pensar no elemento mais importante para a nossa felicidade, a gente deva pensar nas coisas que mais nos tiram a felicidade quando a gente está aqui. E se a gente parar para pensar no nosso dia, as coisas que mais nos aborrecem, as coisas que mais nos dificultam, são situações com as quais a gente não sabe lidar. Ao contrário, as coisas que mais nos gratificam, o que mais nos deixa sentindo bem, é quando a gente consegue usar o nosso poder, a nossa potência, para resolver alguma coisa. Então, tentando analisar dessa maneira, quando eu estou diante de um grande desafio e não sei como lidar com ele, aquilo é um motivo de aflição. Não saber o que fazer é um dos maiores motivos de aflição, de infelicidade para o ser humano. E quando a gente já está bem letrado e sabe exatamente o que fazer, daí esse mesmo desafio se torna uma coisa super estimulante, que eu vou poder colocar em prática tudo aquilo que eu vim treinando, tudo aquilo que eu vim aprendendo a fazer. Então, se a gente for pensar assim, o atleta de alta performance, ele quer enfrentar outros atletas de alta performance, ele não quer competir em situações nas quais ele vai jogar com pessoas que não sabem as regras daquele jogo, porque ele quer usar o potencial que ele desenvolveu. Então, pensando nos desafios que nós enfrentamos todos os dias, o que mais nos garante que nós não vamos ficar aflitos, porque as dificuldades sempre estarão lá. Às vezes nós temos essa ilusão de que um dia a gente vai ser feliz porque a gente não vai ter mais dificuldade na nossa vida. Não é assim. A nossa felicidade virá no dia em que a gente conseguir dar conta de todos os desafios e dificuldades que existem na nossa vida. E o que a gente precisa para dar conta dos nossos desafios e dificuldades é ter virtude. Então veja que, para dar um exemplo só, se eu tenho uma situação lá que eu enfrento uma fila no banco, alguém corta a fila e acontece não sei o quê, e eu me sinto injustiçado e tudo mais. Isso quase não acontece no dia a dia também, né? Vamos pensar uma coisa hipotética mesmo, uma coisa talvez que em outra cidade, não seja frequente, em Curitiba não tem dessas coisas, mas talvez um dos que está vendo no interior, o programa, sinta essa dificuldade no seu dia a dia. E a pessoa perde a paciência com aquilo. Fica estressado, às vezes grita, se altera, cria uma situação que depois fica com aquele remorso, aquele sofrimento, aquela dificuldade. Porque não tinha a virtude. Se ele tivesse a virtude necessária para lidar com aquela situação, e várias virtudes eram necessárias. A assertividade para colocar para a pessoa que estava lá se aproveitando da situação que não era aquele o jeito de fazer. Paciência mesmo. Tolerância com as imperfeições que os outros têm. Então, são várias virtudes que faltaram e fizeram com que você se afligisse naquela situação. Se você tivesse todas essas virtudes, você não teria tido esse problema, talvez tivesse conseguido resolver o problema para outras pessoas. E quão gostoso é chegar em casa dizendo assim, hoje eu consegui fazer as coisas bem, fazer as coisas certo. Então, cada vez que uma aflição nos alcança, esses sofrimentos da vida, certamente eles mostram para nós campos onde a gente pode melhorar e crescer em termos de virtude. Então, a conquista da virtude é o caminho para a felicidade. Quanto mais virtudes a gente tem, menos razões para ser infelizes nós vamos ter na nossa caminhada. E as virtudes são uma conquista permanente, porque as coisas materiais a gente perde no dia a dia. Agora, a virtude, uma vez desenvolvida, não existe assim, perdi a paciência. Você não tinha paciência suficiente para lidar e a situação mostrou o limite que você tinha de paciência, né? Então, quando você tem, você não perde mais essas coisas. Então, a conquista da virtude é o caminho mais seguro para a felicidade dentro desse raciocínio. Marcelo, você falou em virtude e falou em virtudes, né? Eu imagino que haja uma série de virtudes necessárias à nossa felicidade na Terra. Há uma que seja mais importante? Todas as virtudes são importantes, isso não resta dúvida. Essa classificação de quais são as virtudes, quantas são as virtudes, vai depender do filósofo, do pensador, da pessoa que tentou sistematizar a ideia. Mas nós temos muitas virtudes. Como a gente é afeiçoado ao entendimento da doutrina espírita, se a gente for buscar, tem essa questão no Livro dos Espíritos, questão 893. O Livro dos Espíritos é a primeira obra da doutrina espírita que Kardec traz para nós com perguntas e respostas. E Kardec se atinou para perguntar isso.
Qual a mais meritória de todas as virtudes? E os Espíritos começam dizendo que todas as virtudes têm o seu contributo para o progresso do ser humano, mas vai dizer que a mais meritória é aquela que se assenta sobre o sacrifício do interesse pessoal sem intenção oculta. É aquela que se aproxima da mais legítima forma de caridade. Então, essa virtude que nós podemos chamar de abnegação, né? Negar a si mesmo, negar o próprio interesse em favor do interesse do outro, não é uma abnegação vã também. Não é eu vou me negar por me negar, vou me negar aqui enquanto ninguém está vendo e não posso fazer bem a ninguém. É eu negar o seu interesse para poder socorrer uma necessidade de outra pessoa. Minha necessidade fica de lado para eu poder atender a necessidade do outro. Então, a virtude mais importante é aprender a se entregar, aprender a se doar para outra pessoa, aprender a dar daquilo que você tenha de melhor para outra pessoa que cruza o seu caminho. Essa é a mais importante, a raiz de todas as outras virtudes. Parece, eu ouvi, né, numa das cartas que Paulo de Tarso, o apóstolo, que foi quem levou o cristianismo para além das fronteiras de Israel, a carta aos Coríntios, né, comunidade grega, que existe uma virtude que é a mais excelente de todas. Parece que ele andou falando sobre isso, né, Marcelo? E a gente vai fazer um intervalo, e se possível, depois do intervalo, eu gostaria de que você nos falasse a respeito. Primeiro, se procede essa informação que eu estou dando, né, e de onde Paulo retira isso. Né? Então, fique conosco que a gente já volta. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema A Virtude de Doar. Acompanhe. Estamos de volta. Intervalo rápido, Marcelo. Né? Falava antes do intervalo sobre uma carta que Paulo escreve à comunidade de Corinto. Segundo alguns ali, ele passou, né, em cuja intimidade ele passou cerca de 18 meses. Uma carta belíssima, que virou música, trecho de música até. E ele fala que há uma virtude que é a mais excelente de todas. Marcelo, qual é e de onde Paulo tirou essa recomendação? Paulo tem uma abordagem também muito apropriada das virtudes, né? E ele vai trazer a ideia de que fé, esperança e caridade seriam as três virtudes basilares, assim, as três mais importantes, se a gente fosse destacar alguma das demais. E daí, estudando um pouco as três virtudes, ele vai dizer que realmente a caridade das três é a mais importante. Essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios é um estudo a respeito da virtude que ele faz. O que é uma vida virtuosa, o que é uma vida verdadeiramente cristã. E Paulo, mais no começo dessa carta, antes de abordar essa filosofia das virtudes da fé, da esperança e da caridade, destacando a caridade como a mais meritória dentre essas, ele vai falar da importância do cristão aprender a dar. Paulo manda essa recomendação aos cidadãos lá da comunidade cristã em Corinto. Olhe, o cristão precisa aprender a dar. Quando eu estava pensando um pouco a respeito dessa reflexão de Paulo, eu comecei a pensar no significado que Corinto tinha para Paulo. Porque o livro Paulo e Estevão, escrito pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, traz para nós muitas minúcias a respeito da vida de Paulo. E a cidade de Corinto era uma cidade muito especial para Paulo, porque a cidade de Corinto era de onde tinha vindo a sua grande enamorada, noiva, Abigail, que acabou falecendo em circunstâncias muito dolorosas para ele, porque foi uma frustração imensa. Ele tinha deixado ela relegada ao segundo plano durante muito tempo. Quando ele vai no intuito de reconhecer o seu erro e fazer as pazes, a encontra moribunda entre a vida e a morte. Então, ele escrever a Corinto certamente era lembrar muito de Abigail. E olhando um pouco mais no livro Paulo e Estevão, a gente vai ver que num determinado momento, um ponto de inflexão na vida de Paulo mesmo, quando ele já tinha reconhecido que precisava ser cristão, mas os cristãos ainda não aceitavam, porque afinal era um grande perseguidor. Os judeus também não queriam nada com ele, porque achavam que ele estava maluco. O pai tinha o abandonado, disse, não tenho nada mais com você, não é mais meu filho, da tua herança, você não é mais meu filho. Diz que a mãe morreu
A irmã culpa mudou dele. de cidade. E foi acusado ainda pelo pai. Tua mãe morreu por tua culpa. Imagina que é sentir A sua isso. irmã foi embora daqui por vergonha, né? Tudo. De você, da fama que você deixou para a família. E ele que era uma pessoa que valorizava muito a família, né? Então, depois de toda essa humilhação, ele vai para o deserto e num momento muito especial de prece, de oração, ele se sente levado a uma esfera celestial e lá ele encontra Abigail e Estevão. Outro dia a gente pode falar com mais detalhes disso. Mas Abigail, quando vai se adiantar e falar com ele, diz assim: Paulo, você precisa aprender a virtude de dar. E daí eu fico pensando ele escrevendo aos Coríntios, lembrando de Abigail, falando para ele da virtude de dar, e ele resolve compartilhar esse ensinamento com as outras pessoas de Corinto, da virtude do dar. E dizendo que essa virtude do dar, essa virtude da caridade, não era só distribuir as coisas, né? Que ele diz textualmente na epístola dele: ainda que eu distribuísse todos os meus bens entre as pessoas, sem caridade, sem essa virtude, eu nada seria, porque a pessoa pode dar por vários motivos na vida dele, mas nós estamos falando da virtude de dar, e não do gesto de dar, da virtude que vem embutida nesse desejo de ir ao encontro da necessidade do outro e dar daquilo que você tem para conseguir alcançar aquela pessoa. Então, é um movimento emocional, espiritual, é um movimento íntimo muito grande, que mobiliza uma força que a gente desconhece no nosso dia a dia. Frequentemente a gente fica nas nossas ocupações de todos os momentos e não mexe com algumas forças essas que estão às vezes profundamente sepultadas. Então ele fala da virtude do dar, né? E segue o seu discurso daí destacando que a caridade não é simplesmente um gesto material de distribuir riquezas entre as pessoas. Então ele considera, na fala dele, que a caridade é a mais importante de todas as virtudes, porque ela permeia as outras, é isso, Marcelo? Ela é virtude por excelência, ela é o que dá sentido a qualquer virtude. Então, se eu faço um gesto em favor do próximo, que ele seja por legítima caridade. A caridade tem que ser aquilo que os Espíritos falam da abnegação, sem uma intenção oculta, sem um interesse pessoal, que a gente frequentemente faz o bem esperando algo em troca. E a virtude da caridade por excelência, ela não espera esse retorno, é a ação do amor no seu sentido mais puro e profundo, né? Eu quero dar, simplesmente, eu quero te socorrer, eu quero poder entregar alguma coisa a você. Esse é o esforço da caridade, esse é o desejo e é o fanal. Simplesmente em eu poder dar, eu me sinto feliz. O que é diferente do que a gente está habituado. E Paulo incorporou isso muito no dia a dia dele. Então, quando ele vai escrever aos Romanos, depois, muito mais tarde, já na última das cartas que ele escreve, um pouquinho antes de ir para Roma, ele escreve assim: eu sou um devedor de todos. Eu devo a todas as pessoas. E quando a gente conhece a vida de Paulo, a gente fala: mas Paulo deve o quê? Nunca pegou nada de ninguém? Né? Pois é. Nunca tomou nenhum empréstimo. Como assim ele deve a todas as pessoas? E é Emmanuel que vai esclarecer isso no livro Caminho, Verdade e Vida, quando trata justamente desse versículo da carta de Paulo aos Romanos, dizendo assim: primeiro, Paulo estava falando que ele devia, porque ele tinha um dever. Eu tenho o dever de levar alguma coisa. E daí ele explica essa lógica que, do ponto de vista divino, é muito diferente. Ele tinha algo que os outros não tinham, que era uma fé e uma capacidade de ter esperança e de se levantar depois de tanta paulada, pedrada, e seguir amando a Jesus pelo caminho. Ele precisava semear isso para as pessoas, mostrar para as pessoas que elas podiam ser felizes com menos, que elas poderiam encontrar uma satisfação divina e que não deveriam esperar do mundo muito mais do que o mundo é capaz de oferecer. Então ele disse: eu tenho uma dívida com todo mundo, a gregos, a romanos, a sábios e a ignorantes, que é a minha dívida de levar esse ensinamento. Então, Paulo ali apresenta uma outra lógica para as dívidas, porque normalmente eu devo para quem tem mais do que eu, né? Se eu emprestei R$50 do Márcio semana passada, eu fico devendo devo para os bancos, devo aos meus credores que estão atrás de mim aí todo momento. Porque eles que têm mais. E daí ele diz que com Deus a coisa é diferente. Quem deve é quem mais tem. Quem mais tem o dever de socorrer a quem menos tem. Então, se você tem alguma coisa na tua vida, é teu dever socorrer aqueles que não têm dessa coisa. Porque a gente pode doar de tudo na nossa vida. Quando a gente pensa em doação, não devemos limitar as coisas materiais de doar uma roupa, um pão, uma comida, comprar um remédio e ao socorro do corpo e da vida material das pessoas. Mas nós podemos ir além e ao socorro de levar a fé, esperança, caridade, alento, esclarecimento, fraternidade, harmonização, tranquilidade, tantas coisas mais importantes que a gente precisa aprender a levar para as pessoas, a doar,
a entregar para as pessoas nesse caminho, e daí a gente vai encontrando uma felicidade diferente. As pessoas me perguntam, mas quando eu dou, eu não estou interferindo na vida das pessoas? Tá, claro que está interferindo. Quando você doa, você está interferindo. Quando você não doa, você também está interferindo. Mas quando você doa, você está querendo fazer uma intervenção em favor da pessoa. Daí as pessoas perguntam, mas eu não estaria interferindo com os planos de Deus? Claro que não. Quem é você para interferir com os planos de Deus? Você acha que é mais forte do que Deus para resolver as coisas? Então Deus te colocou ali com um recurso que o outro não tem para que você dê. Olha a oportunidade, Deus te dá o recurso e te dá a oportunidade de entregar esse recurso. Então essa é a beleza das concessões e misericórdias divinas, e esse deve ser o esforço de todo cristão. Marcelo, muito obrigado. Está aí, né? Uma belíssima recomendação terapêutica, né, para a felicidade nesses dias tão desafiadores. Obrigado por sua presença, Marcelo, mais uma vez. Obrigado a todos. E a você que nos acompanhou, a nossa gratidão em nome de todos que trabalham para que esse programa chegue até você. Fique conosco, porque ainda temos mais 2 quadros. Muito obrigado. Confira agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Faz Deus milagres? É a pergunta que nos chega através do nosso site www.avidaemfoco.com.br. Respondemos à luz da doutrina espírita. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los. Mas fá-los? Ou, por outras palavras, derroga as leis que dele próprio emanaram? Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade, nem o subordinar à fraqueza do seu entendimento. Contudo, em face das coisas divinas, temos, para critério do nosso juízo, os atributos mesmo de Deus. Ao poder soberano, reúne ele a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. Por que então faria milagres? Para testar o seu poder, dizem. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia providência que essa criação revela, assim nas partes mais gigantescas como nas mínimas, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo, do que por algumas pequeninas e pueris derrogações que todos os prestímanos sabem imitar? Que se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desmantelasse um relógio construído pelas suas mãos, obra-prima de ciência, a fim de mostrar que pode desmanchar o que fizera? Seu saber, ao contrário, não ressalta muito mais da regularidade e da precisão do movimento da sua obra? Não é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres. Mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, ele emite a seguinte opinião: não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Admitindo que Deus houvesse alguma vez, por motivos que nos escapam, derrogado acidentalmente leis por ele estabelecidas, tais leis já não seriam imutáveis. Mesmo, porém, que semelhante derrogação seja possível, ter-se-á, pelo menos, de reconhecer que só ele, Deus, dispõe desse poder. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec, provas e expiações. Allan Kardec define as expiações como as experiências vividas pelo espírito de lutas, dores e sofrimentos que são consequência dos erros praticados no passado. As provas
são todas as experiências vividas pelo Espírito, até atingir o estado de espírito puro ou perfeito. Quando estamos diante de alguém que desde cedo apresenta problemas de saúde, doenças ao longo de sua infância ou da sua juventude, não podemos apressadamente concluir que esta pessoa está vivendo uma vida de expiação. Allan Kardec vai nos esclarecer o seguinte: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Nesse texto fica muito claro que toda experiência de dor e de sofrimento que leva o espírito a aprender, a crescer e a progredir é uma experiência de prova, mas pode não ser uma expiação. Diante de alguém que está numa situação de luta, de dor ou de sofrimento, não podemos apressadamente concluir que esta pessoa está expiando um mal cometido numa vida anterior. Esta experiência pode ser apenas uma experiência de prova, por ela escolhida para aperfeiçoar o seu mundo interior, para adquirir ou conquistar alguma virtude, para avançar na senda do progresso ou mesmo para nos dar um exemplo de como é possível viver uma situação de dor e de sofrimento com equilíbrio, com harmonia interior. Assim, diante das misérias e dificuldades do mundo, podemos apenas afirmar que algumas dessas dificuldades são experiências de expiação, enquanto outras são experiências de provas que não são expiação, escolhidas pelo Espírito para avançar na senda do progresso. Assim, por isso Kardec afirma que nem toda prova é uma expiação. Pode ser apenas uma escolha que não tenha nenhuma relação com o mal praticado pelo Espírito numa vida anterior. Portanto, para compreender o conceito de provas e expiação, devemos entender, segundo Kardec, que todas as experiências do Espírito são experiências de prova, até que ele atinja a perfeição. Mas nem sempre dores e sofrimentos são expiações do mal por ele praticado. A Vida em Foco de hoje está terminando. Mande as suas sugestões para a produção do programa no e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a página no Facebook A Vida em Foco. Acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Lá você vai encontrar todas as edições anteriores do programa. Obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima semana e até o próximo A Vida em Foco.